Fala, meus queridos, tudo bom? Aqui quem fala é o Black. Eu vou passar para vocês hoje uma coisa bem interessante. É do conhecimento de poucas pessoas, mas é necessidade para todos, tá? E eu diria que de extrema necessidade, tá bom? Hoje você vai aprender a solucionar um problema, ou seja, você que sofre com criativo no Facebook, tem criativo rejeitado e olha para aquele criativo e fala: Cara, mas esse criativo converteu tão bem, tão bem. Ou você também que tem medo de utilizar criativo de afiliado, ou que pegou um criativo da biblioteca e que esse criativo tem dado ban. Enfim, você vai aprender como levantar o mesmo criativo em diversas contas sem estar tomando ban em todas elas juntas por conta do mesmo criativo, tá bom? Caso você não soubesse, é possível sim fazer isso, tá? Então, essa aula é sobre hash e metadados, o que é, de onde vem, para onde vai, para que serve, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar aqui para ela ficar mais intuitiva, eu vou te mostrar, tá? Vamos começar pelo hash, tá? O que é hash, tá bom? Não é hashtag, tá? A hash, ela é um algoritmo, tá bom? Ela geralmente ela tem 32 caracteres, é algo em torno disso, tá? Costuma na variável ser isso, tá? E ela é um código, tá? Ou seja, para demarcar uma imagem e essa imagem costuma ser única, tá bom? Esse código costuma ser único, tá? Por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin é um hash, tá bom? E um Bitcoin é diferente de outro. Pode existir milhares de Bitcoin, mas eles nunca vão se encontrar, tá? O que que eu quero dizer com se encontrar? Eles nunca vão ter o mesmo código, tá bom? É como se fosse um código único, tá? Não, aliás, não é nem como se fosse, é um código único, tá? Um hash é isso. Não sei se vocês estão lembrados que eu falei que o Facebook pegava os cookies e através dos cookies e através do crawler que fazia essa parte de identificar, ele pegava as hashes do teu computador, da placa. Não sei se você está lembrado dessa aula ou não, tá? Mas muita coisa no mundo AdSense gira em torno dessa função ou dessa palavra hash, tá bom? Quando se tratar de conteúdo black, um conteúdo bem mais avançado, você vai ouvir muito isso. Hash, 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 tá bom? Então o hash é isso. Então vamos parar para pensar aqui, tá? Onde se aplica o hash? O hash se aplica ao fingerprint, consequentemente se aplica ao fingerprint, também se aplica ao WebGL, profundidade da tua tela, a placa de vídeo do teu computador, a placa de rede. Lembra que eu expliquei, novamente recapitulando aqui, uma aula que já foi passada para vocês, que quando o fabricante cria uma placa, essa placa ela contém um hash, é exatamente isso, tá bom? E também existe o hash de imagem, tá? Que é onde a gente está tocando aqui hoje, tá? Ou seja, a partir do momento que eu pego, deixa eu abrir aqui uma imagem. Deixa eu ver aqui mais. Por exemplo, eu pego essa imagem aqui, tá? Essa imagem, ela tem um hash, ela tem um código único, tá bom? Então, é assim que funciona, tá bom? Ou seja, a partir de dado momento que eu sei que essa imagem ela tem um código único, aí eu compartilho ela, exemplo, para um afiliado. Aí o afiliado vai e sai compartilhando entre outros afiliados. Moral da história: algum afiliado vai dar uma erratada, certo? E durante essa erratada, essa hash vai ficar banida, tá? Ou seja, a pessoa que subir esse criativo vai tomar bloco, certo? Por quê? Pô, mas o meu criativo, a minha campanha é white, eu peguei no criativo também o white, tá bom? Porque o Zuki já entendeu que essa imagem aí, o IA, ele não vai deixar passar, tá? Ele baniu já essa imagem. Então, parando para pensar num ponto de vista mais lógico, tá? Essa imagem, o código dela, o código hash dela foi banido, tá bom? E o que que a gente tem que fazer? No final da aula eu vou estar te mostrando melhor, tá?
Agora eu vou pular essa parte e vou te explicar os metadados, tá? Você vai entender um pouquinho mais e vai perceber que as coisas fazem sentido, tá? Então bora lá. Metadados. O que é metadados, tá? Então eu vou ler aqui para você, tá? Metadados ou metainformação, tá? Pode-se dizer do que se trata aquele dado. Vou ler só até aqui e agora a partir daqui eu vou te explicar, tá? Metadados, tá? Digamos que é como se fosse um cookies, tá? Eu estou fazendo essa semelhança com o tamanho do arquivo, tá? É um arquivo que eles são bytes, tá bom? São bem pequenos, mas que neles contém informações preciosas, tá bom? Black, que informações seriam essas? Tá? Então, bora lá. Deixa eu ver aqui se eu pego uma imagem para descrever um pouco melhor sobre os metadados aqui para você, tá? Mas se eu não achar aqui, não tem problema, eu vou te explicar do mesmo jeito. Os metadados, eles informam ao IA, lembrando, o IA ele não tem olhos, tá? O IA, tudo que ele enxerga é código, tá bom? Então, isso também é um código, tá bom? Então, esse código que é passado para o IA, ele informa para o IA a hora que foi tirado essa imagem, a hora que ela foi produzida, tá bom? Também informa, além da hora, o local, tá bom? A data e o tipo de dispositivo do qual foi usado para criar aquela imagem, tá bom? Ou seja, a todo momento que você for parar para pensar em AdSense, você está sendo analisado. Essa seria a palavra mais prática, tá bom? A se dizer. Essa seria a palavra mais prática. Ou seja, não pense você que. Gente, eu costumo dizer que o Facebook sabe mais da sua vida do que você mesmo, tá bom? Para você ter uma ideia, o teu celular, para onde tu vai, o Facebook sabe a tua localização, tá bom? Então, hoje em dia a gente vive nessa era, tá bom? Então, o metadado, ele é isso, tá? O metadados, ele seria isso. O metadados unido a uma hash, tá bom? Ele tem um controle absoluto, tá? O IA, ele entende tudo. Ele entende onde foi tirado, ele entende que tipo de imagem é aquela, porque o IA ele não tem olhos, mas ele reconhece o código hash e reconhece as formas das imagens, tá bom? Ou seja, como é que ele reconhece a forma das imagens? Ele reconhece as cores e reconhece o formato delas, certo? Então, é dessa maneira. Ou seja, nós temos duas informações, então, bem valiosas aqui, tá? Metadado, uma coisa, tá? E hash, outra coisa, tá bom? Pô, Black, show de bola. E como é que eu posso alterar esse metadados, tá bom? Muito simples, vou te explicar. O metadados, você pode substituir ele ou limpar, tá bom? Então, vou abrir o primeiro aqui. Eu gosto do Adardos porque ele limpa metadados de imagem e vídeo, tá bom? Você vai colocar aqui, ó, vou subir uma imagem aqui para você ver, aqui, ó. Deixa eu pegar uma imagem aqui, deixa eu ver. Uma imagem aqui melhorzinho. Aqui, essa, pronto. Aqui, ó. Resolução de imagem, os megapixels de câmera, o tamanho da imagem, tá bom? A versão dela, versão novamente, as cores de componente, tá bom? O encode da imagem, tá? Isso aqui, ele praticamente mostra os metadados. O que que eu posso fazer aqui? Aqui eu posso clicar nele aqui, ó, exemplo. Vou mudar o nome aqui e eu dei uma limpada nesse metadados. Vamos embora dar uma verificada aqui.
Vamos ver como é que funciona, né? Bom, enfim, não sei se eu fiz erratado aqui, mas de modo geral, ele limpa os metadados, tá bom? Mas parando para pensar na lógica, é bom isso para vídeo, tá? Eu utilizo essa ferramenta para vídeo, mas parando para pensar na lógica, gente, é mais interessante ainda além de você mudar. Vamos partir do seguinte princípio: se tem várias e várias e várias e várias pessoas simplesmente limpando o hash, tá? Uma hora o bot vai achar uma atividade suspeita, tá? E vai começar a aplicar banimento nesse pessoal, tá bom? Como que pode um arquivo não conter metadados? Você entende o sentido agora? Então, pensando nessa perspectiva, a gente vai partir para a seguinte perspectiva: em vez da gente tirar, a gente vai substituir. Ou seja, eu vou tirar uma foto no meu aparelho celular, tá bom? Por exemplo, essa foto que eu mostrei para vocês anterior, essa daqui, ela foi tirada do fundo do meu pé de mouse aqui com o meu celular, tá? E o que que eu costumo fazer? Eu pego essa imagem, os metadados e o hash dela. No caso, os metadados eu dou uma alterada, eu acrescento alguma coisa na imagem, como criativo, por exemplo, tá? Ou qualquer outra coisa. E substituo pela imagem que eu criei, pelos metadados da outra imagem que eu criei. Ou seja, para o bot, vai parecer que essa foto foi tirada no outro local, entendeu? Traduzindo, se em algum momento um criativo meu for banido, como eu trabalho com diversas contas, às vezes eu pego tipo 5, 10 contas de uma vez só e lanço o mesmo criativo nelas simultaneamente. Caso ocorra um ban em alguma dessas contas, como em cada conta eu faço essa mudança de hash, entendeu? E metadados, ou seja, isso vai afetar só uma conta e as 9 não, entendeu? As 9 vão ficar intactas, porque o Facebook, o IA do Facebook vai entender o que? Banir conta tal com hash tal, certo? Mas ele não vai parar para entender, obviamente que eu vou trocando esse fundo, tá, gente? Ele não vai entender que uma imagem é igual a outra, sendo que ela tem um hash diferente, entendeu? Para ele, aquela imagem que está com o hash trocado é outra imagem, certo? Então, é para isso que a gente faz essas alterações no Facebook, tá bom, gente? Estou falando aqui especificamente de Facebook, no Facebook. Tá? Lembra, Black, isso funciona para TikTok? Não, não funciona para TikTok. Não tenta, tá? Nem tenta que tu vai perder dinheiro. Não funciona para TikTok, tá? Então, gente, é dessa seguinte maneira, tá bom? A gente pega, por exemplo, a gente pega um criativo muito bom, um criativo que lá atrás converteu, ou que ainda estava convertendo, e o Facebook baniu. E, meu Deus, eu preciso desse criativo, o que que eu vou fazer? Tá aí a ideia, tá bom? Vou abrir aqui o outro site e vou te ensinar a alterar, certo? Esse daqui, no caso, como eu te falei, muito bom para vídeo. Tá? O outro site é o eChif, tá bom? Esse daqui. Vou deixar esses dois sites para vocês, vou até abrir aqui e vou estar deixando para vocês na descrição do vídeo, tá? Vou dar uma traduzida aqui. Como é que funciona o eChif? O eChif, ele tem algumas... Esse site aqui, o IMG no caso, a gente costuma chamar de eChif, mas eChif é outra coisa, gente, tá? Ele é um site que eu, digamos assim, bem completo. Ele tem algumas ferramentas aqui, dá para colocar uns efeitos e tal. Mas vamos ao que importa, tá? Aqui no caso é onde eu consigo substituir, ou seja, nessa primeira etapa daqui, eu traduzi, tá? Para português aqui, ó. Tá? Nessa primeira etapa aqui, eu posso colocar a imagem, eu tirei lá com o meu aparelho celular, e aqui a outra imagem, tá? Que é a imagem que eu quero substituir, tá? E vou mandar o OK. Lembrando que tem que estar em JPEG, tá bom? Vou traduzir aqui novamente e tá aqui a imagem com o hash substituído, tá bom? Vou até deixar ela aqui que eu vou usá-la. Então, gente, bem simples e prático, tá bom?
Agora, para o IA, essa imagem aqui, ela vai aparecer com a mesma hash do fundo no meu pad mouse, certo? Então, gente, não tem erro aqui, tá? É bem simples, como você pode ver. Não tem nada complexo, tá? Mas talvez esse seja um insight que vai fazer virada de chave para você, certo? Então, vou me despedindo aqui de vocês, grato por vocês terem assistido essa aula. Eu espero realmente que vocês desenvolvam esse assunto e caso tenham dúvida, perguntem, tá? Não sofram a dor da dúvida. Qualquer coisa vocês podem perguntar no comentário, fica à vontade que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá bom? Então, gente, satisfação e fui!